protocolo? Qual que é o jeito certo de fazer? Antigamente a gente escutava que era bom fazer um desmame no final do ciclo, tem gente que falava que não precisava. Não Qual que é o faz protocolo? sentido fazer o desmame. Boa, Agora, se o cara tá fazendo uso de esteroides de meia-vida muito longa, vale a pena trocar por esteroide de meia-vida mais curta, legal. pensando em TPC. Por quê? O cara tava fazendo lá, fez meses de DECA. E aí, se ele for esperar lá umas 7 meias-vidas, a gente tá falando aí alguns meses. Hoje nós vamos comentar sobre esse tema da TPC e sobre a proposta do Kaminsky, que eu já, de antemão, vou discordar. Sim, nós, quando atendemos usuários de esteroide anabolizante, eu, particularmente, sempre faço desmame do uso de esteroide, pensando em redução de efeitos colaterais, principalmente se essa dose for maior do que 250 ou 200 miligramas por semana, que seria, entre aspas, um cruise. Mas vai lá, Kaminsky, termina de falar para a gente comentar sobre. Esperando, sem aplicar nada, cair essa DECA no sangue para ele conseguir estimular com os SERMs, né, clomifeno, tamoxifeno, o corpo dele voltar a produzir. Então, nesse período que ele tem que esperar, vale a pena entrar com alguma coisa de meia-vida curta para continuar segurando a massa dele. E aí, quando a DECA já estiver baixa, ele tira tudo. Então, o cara pode trocar por NPP ou propionato de texto. Faz uma troca, assim, para você conseguir manter um bom nível de hormônio circulante e a hora que você tirar, em poucos dias, sair do sangue. Beleza. Então, esse é um jeito. Mas o que eu vejo que mais funciona de tudo é que o cara comece a TPC. Primeiro que eu sou a favor do HCG intraciclo, né? Vamos comentar sobre HCG intraciclo também nesse vídeo. Você Vez por gosta? semana, Você gosto. gosta? Então o cara faz lá 500 UI por semana, uma vez por semana o testículo funciona, então ele não chega a atrofiar. Será, Kaminsky, realmente não atrofia com 500 unidades por semana? De onde veio esta informação? Eu trouxe alguns artigos para vocês para a gente também comentar sobre o uso do HCG durante o tratamento com androgênios, principalmente testosterona. E sempre lembrando, é muito fácil, a gente brinca na medicina, que é muito fácil você ser o médico do dia seguinte. Quem é o médico do dia seguinte? É o cara que chega no sábado de manhã para fazer a prescrição de enfermaria e ver a conduta do colega da sexta-noite que estava no plantão caótico do pronto-socorro. E fala assim, poxa, não é possível que esse colega não viu que o potássio do paciente está baixo, que ele não viu tal parâmetro, que ele não viu tal coisa. Mas quando você já tem um quadro todo formado, é muito fácil você comentar sobre. O que eu estou querendo dizer? Ele está em um podcast ao vivo em que ele não pode pesquisar as informações, assim como eu fiz para esse vídeo. Ele não pode parar para ler, ele tem que tirar tudo da cabeça dele, das coisas que ele estudou, então é natural você errar alguns dados. Mas a ideia desse vídeo é exatamente ser o médico do dia seguinte, é você trazer a evidência, revisar e reajustar algumas condutas que foram ditas nesse vídeo. Entendi. Ele diminui muito a produção, mas ele não atrofia. E aí, o negócio é pôr texto gel na TPC. Isso ajuda muito. Vamos lá, de onde é que ele tirou essas informações? Para vocês ficarem sabendo. Primeiro, um artigo que eu quero trazer para vocês, esse artigo aqui que foi publicado em 2014, talvez seja um dos principais norteadores do tratamento de TPC que nós utilizamos. É um artigo publicado pelo Hahnemann e colaboradores. Esse que é um dos principais pesquisadores. Já tenho ele na minha aula, no meu curso, mostrando como que faz uma TPC completa com artigos científicos. E vai estar no QR Code no canto superior esquerdo da tela de vocês. Então vamos lá. O que o Ramassamy ele propõe para a gente? Né? Quando nós pegamos um paciente com hipogonadismo induzido pelos esteroides anabolizantes, que seria essa sigla ASI, Anabolic Steroids Induced Hypogonadism, nós interrompemos, fazemos a coleta dos exames, interrompemos o uso do esteroide e aí sim, nós começamos uma TRT com testosterona diária, transdérmica, e vamos reduzindo essa dose à medida que iniciamos o clomifeno desde o começo, que ele coloca aqui o CERM. Então, nós fazemos esse desmame
da Textugel no primeiro mês, junto com o clomifeno, reavaliamos a resposta após 4 semanas e decidimos se começa o HCG ou não, olha as doses, tempo de uso, dependendo da resposta do paciente no primeiro mês de tratamento. Se ele não responder, nós podemos progredir dose de CERMs, podemos progredir dose do HCG também e avaliar depois como que vai ser a resposta e assim fazer o desmame ou não. Então é daqui que o Kaminsky retirou essa ideia de fazer o uso da fazer o uso da testosterona transdérmica na TPC. Lembrando que a ideia da testotransdérmica é apenas reduzir colaterais, principalmente os colaterais de libido. Mas posso garantir para vocês, senhores, nem sempre vai ser possível. Na verdade, na minoria das vezes vai ser possível você cortar os efeitos colaterais da TPC. O paciente sempre vai sofrer um pouco. E com relação às doses que ele citou, 501 vezes por semana, eu trouxe 2 artigos para vocês. O primeiro é do HC, que ele faz uso do HCG durante a reposição de testosterona. Então, seria aquela dose média ali para manter um testo entre 400 e 700 no exame de sangue, que seria em torno de 100 mg de testosterona por semana. Não estou falando de ciclo de esteroide anabolizante, que foi o que o Kaminsky citou. E para o cara da TPC, o que eles fizeram nesse estudo? Eles pegaram 26 homens que iriam iniciar a reposição e acompanharam por 6 meses. Então, eles iniciaram a reposição de testosterona, 19 injetáveis, 7 transdérmicas, e iniciaram junto com o HCG, 500 unidades dia sim, dia não. Aqui, ó, com HCG every other day, 500 unidades dia sim, dia não. Ou seja, já é quase o triplo ou quádruplo do que ele citou no vídeo. E eles viram que durante o tratamento, nenhum paciente ficou azospérmico durante o tratamento com a reposição de testosterona e o HCG concomitante. Então, a dose ela é maior do HCG e a dose utilizada na TRT ela é muito menor. Então, garantir que não vai ter atrofia completa no cara que está utilizando 1 a 2 gramas de hormônio só porque ele está jogando 500 UI de HCG por semana, não dá para garantir. Não dá para você vir num podcast e falar com tanta certeza assim. E eu trouxe outro artigo também, agora esse aqui é do Hahnemann, que é esse aqui é do Ramaswamy, que é esse aqui é do Bazin, que ele fala sobre as maneiras que a gente pode fazer a reposição de testosterona. Esse que é um Clinical Practice Guideline, foi publicado na Endocrine Society. Shailen Bazin, para quem não conhece, é o maior pesquisador de testosterona do planeta. Então, recomendo que vocês leiam todos os artigos dele se vocês quiserem aprender mais. E vamos para o último ponto. Como é que ele faz? Porque a Textugel durante o dia ali, você vai bater uns 600, 700, Dá um 800. pico, né, quando passa. É. E à noite ela já baixa o suficiente para você tomar um clomifeno e produzir no sono a tua testo natural. Então ela não vai inibir a tua TPC. Você vai conseguir fazer a TPC, só que durante o dia você não fica cagado. Porque se... Então, também, utilizar o clomifeno durante a noite. Vamos avaliar como que é o ciclo circadiano da produção de testosterona. Eu trouxe um artigo aqui até um pouco antigo para mostrar para vocês, em que esse gráfico ele aponta a porcentagem de produção de testosterona do homem ao longo do dia, dependendo do horário. Então, eles pegaram homens, fizeram a coleta 7 da manhã, 8, 10, como vocês podem ver aqui, né? 7, 8, 9, 10, 1 da tarde, 4, 7, 11 e 3 da manhã. O que é que eles perceberam? Que a testosterona do homem ela tem um pico fisiológico entre 7 e 10 da manhã, que é onde se mantém mais ou menos estáveis os níveis. Por isso que todo homem natural que não está utilizando esteroide anabolizante, que não tem um eixo inibido, que tem a produção intratesticular de testosterona, eu mando dosar a testosterona em jejum e no período entre 7 e 10, no mais tardar 11 horas da manhã. Sempre. Recomendação de todos os guidelines. Então, o pico fisiológico de testosterona não é durante a noite, é durante o período da manhã, entre 7 e 10 da manhã. Tem um novo repique ali no finalzinho da tarde, às 16 horas. Depois ela cai ao longo da noite e vai subindo de madrugada para chegar no pico fisiológico de manhã também. Essa recomendação de utilizar o clomifeno à noite antes de dormir
ela não existe em nenhum guideline, certo? O que normalmente nós fazemos eu particularmente faço e outros colegas médicos também, que eu não vou citar nomes porque eles já são mais conhecidos, mas em uma aula ele falou sobre utilizar mais o clomifeno aqui no período da manhã para poder fazer esse estímulo à produção natural do homem, que seria pela manhã e não pela noite. A noite começa a subir, mas o pico é pela manhã. Então, o clomifeno nós damos preferência por tomar pela manhã. Vai lá, Kaminsky. Eu fiquei um mês sem aplicar, porque eu esqueci de levar pra lua de mel. E aí voltei, fiquei com preguiça e deu um mês. Aí eu fui fazer exame e tava 78 minha testosterona. Caramba. Não deu nem 100. Eu peguei, agora deixa eu fazer uma TPC e ver como é que fica. Aí fiz TPC, 100 miligramas de clomifeno por dia, pumpzinho de texto. Fui fazer exame, deu 3.400. Isso daqui a gente vai comentar em outro vídeo, tá? Mas de antemão, uma dose de 100 miligramas de clomifeno por dia é uma pancada. Só voltando para o artigo do Hahnemann, que eu comentei com vocês, eu sempre confundo o Hahnemann com o Ramaswamy, tá? Mas esse aqui que é o artigo do Hahnemann, olha a dose que eles vão recomendar para você fazer o tratamento. Você começa quem sabe faz ao vivo, tá bom? Vamos lá. Ele começa com a dose de 20. Ó, depois de 4 semanas de tratamento, o paciente não tiver resposta, então volta um pouquinho antes. Então, simultaneamente, a administração do SERM, como o clomifeno, 25mg de acindianão. O Kaminsky está comentando sobre uma dose 8 vezes maior que isso, por isso que a testosterona dele estourou tanto. E essa é uma forma errada de tratamento, nós não queremos que a testosterona chegue em 3.000. Parece ser muito bacana você falar isso em um vídeo, mas quando a gente fala de tratamento do paciente, o uso de qualquer medicação ela tem efeitos colaterais. E um dos efeitos colaterais do clomifeno, de qualquer SERM na verdade, principalmente do clomifeno, quando passa de 250mg por semana, que seria uma faixa ali de 50mg 5 vezes, né? Aumenta muito o risco de trombose. Então ele estava utilizando 700mg de clomifeno por semana. Então ele aumentou muito o risco de trombose, estourou a produção natural de testosterona e fugiu completamente da ideia do tratamento correto para restauração do eixo e restauração da fertilidade. Então não é dessa forma que nós fazemos. Não tentem copiar esses protocolos, isso é meio óbvio, né? O cara está comentando em um podcast, o relato dele, e vocês não deveriam seguir isso como protocolo. Até porque vocês estão vendo que o protocolo deu errado. Isso aqui não é nenhuma crítica ao profissional. Ele tem a experiência prática e clínica dele, mas nós temos artigos de evidências científicas e eu estou mostrando com os fatos que ele mesmo trouxe que o tratamento foi feito de forma inadequada, ultrapassando os níveis de testosterona e mantendo o risco cardiovascular da mesma forma. Certo? Na verdade, ainda pior porque aumentou muito o risco de trombose com o uso do clomifeno em alta dose. Então, não é dessa forma que nós fazemos uma boa TPC. E com relação ao desmame que ele citou, tá aqui, ó, ele dá alguns exemplos dos ciclos que as pessoas fazem normalmente, né? 500 de testo, 500 de androlona, isso aqui é um ciclo clássico, tá? E 25mg de anabol por dia, né? Então, esse aqui nem adianta utilizar nada. E aí, por exemplo, o cara que está usando 1 grama de testo com 500 de nandrolona, ele ainda cita o quê? Bodybuilder, que foi 12 anos seguido por 4 semanas pós-ciclo de terapia. Então ele interrompe tudo isso e inicia o HCG 500mg, 500 unidades de acindianão, anastrozol, clomifeno, enfim. E ele cita que é até possível utilizar o tamoxifeno também, mas já adianto para vocês. O tratamento com o tamoxifeno para TPC, a resposta dele é muito ruim. Nós preferimos sempre dar preferência ao tratamento com o clomifeno. João, por que não associa o clomifeno com o tamoxifeno? Porque é muito mais chance de você aumentar efeitos colaterais adversos do que resposta na produção natural. Então, o meu tratamento para TPC é normalmente esse daqui, como eu já falei. Se vocês quiserem saber um guideline, um guia completo de como fazer a TPC correta, vai estar no canto superior esquerdo da tela de vocês. Por esse vídeo é isso, eu espero que tenha ficado claro algumas considerações que eu trouxe. E se você gostou desse tipo de vídeo, comenta aqui embaixo, deixa sua dúvida, me envie mais recomendações também, que eu venho trazer vídeos de comentários de podcasts e trazer também referências científicas
para que vocês possam aprender mais sobre esse tema de fisiculturismo, o uso de hormônios que nós tanto gostamos. Vou ficando por aqui. Um forte abraço.